pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma super aula do Gabarito Enseja. E mais uma vez a gente está aqui com a nossa super professora de redação e língua portuguesa, Nay. E aí, Nay, tudo jóia? Tudo bem, Dani? Muito obrigada pela oportunidade aqui. Quero dizer para o pessoal o objetivo da nossa aula de hoje, né, que é falar sobre o edital do Enseja e dizer que de um ano para o outro pode mudar alguma coisa do edital, mas assim, o edital sempre costuma ser na mesma estrutura, da mesma forma, né? Mas tem essa importância de olhar essa diferença, se tem alguma coisa que foi acrescentada no edital, né? E o edital é aquilo que rege uma prova. E como eu disse em um momento anterior, da gente observar cada detalhe de um edital para não errar nada e não perder uma prova tão importante quanto essa prova do Enseja. É isso, Dani. Então, hoje a gente vai fazer uma análise do edital de 2022. Então, de repente, dependendo do tempo que você assistir, você fala, eu nem vou assistir, por que eu vou assistir? A ideia aqui é te explicar como você faz a leitura do edital, porque é tão importante quanto você se inscrever no Enseja e ir lá fazer a prova, obviamente, no dia, o primeiro passo que você tem que fazer antes de todos esses outros procedimentos é ler o edital. Você vai ver aqui que tem situações que você, às vezes, até fez a prova e você nem sabia que era uma regra para o Enseja, e é exatamente isso. O objetivo é te esclarecer como você faz uma leitura de edital do Enseja. Então, esse vídeo, na verdade, essa orientação ela é atemporal, não é especificamente só para o edital desse ano, é uma orientação de leitura de edital, não é isso, Nay? Isso mesmo. E assim, como a gente está, eu, por exemplo, sempre prestando concursos públicos, também tenho Trilhas na Pós-Graduação, que é meu canal do YouTube, que a gente faz leitura de editais, então mais ou menos a gente já tem uma forma de ler o edital. Então a gente espera que, de fato, essa leitura possa ser muito produtiva e ajudar vocês que estão nos assistindo, né? Beleza, então. Então vamos começar, amiga? Vamos sim. Vamos Pode lá. colocar o edital? Pode sim. Compartilhar aqui a Bom, tela, edital na tela. isso. Então, é um edital de número 36, de 12 de maio de 2022. Esse número é porque, assim, são 36 editais anteriores, 35 editais anteriores. A gente está comentando do edital do ano de 2022. Então, você que vai prestar a prova em 2023 já tem diretrizes desse edital. Então, só estou falando aqui do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, que é o Anísio Teixeira, o INEP, que é responsável, né, por essa prova, e aí fala que a prova tem a portaria do INEP, tem decreto, tem LDB, que é permeado, né? Exame para certificação de competências, que é o próprio nome. Então, assim, os documentos que norteiam. Então, para quem vai prestar a prova, não precisa se preocupar com essa, é uma parte introdutória. Aí aqui diz assim o seguinte: esse edital dispõe sobre as diretrizes, procedimentos e prazos. Então, o que é uma diretriz? Né? É aquilo que orienta uma prova. Procedimentos, um procedimento básico. Como que é organizado cada etapa? Né? E prazo é uma coisa que você não pode perder. Até mesmo o próprio cronograma traz a questão dos prazos. Sabe o que eu sempre faço, Dani? Pegar um cronograma e recortar, imprimir e colar na minha agenda, principalmente de editais de concurso público, que eu não posso perder nenhuma data. Então, a pessoa tem que se atentar às datas do cronograma para não perder absolutamente nada, não é isso? Perfeito. O prazo é a coisa principal aí do edital, porque se você perde algum prazo, por mais vontade, bem preparado que você esteja, não adianta, né? Então, tem que realmente ter muita atenção a esse tópico que você falou aí, que é ficar ligado aos prazos de cada uma das etapas, como você bem disse, né? Isso. Então, considerando a emergência à saúde pública, né, em decorrência da infecção pelo coronavírus, haverá procedimentos específicos. Pode ser que para o próximo ano a gente não tenha as exigências, né? Mas tem algumas exigências que vão estar escritas nesse edital. A participação por Enseja é voluntária, gratuita e destinada a jovens que não concluíram seus estudos na idade apropriada para o nível.
Então, assim, olha isso. Voluntário, gratuito e destinado a jovens e adultos, né? Desde que tenham no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e mínimo 18 para o ensino médio. Nayara, eu tenho 15 anos e quero prestar a prova do ensino médio. Eu posso? Não, porque eu falo, ó, 15 anos completos para o ensino fundamental e no mínimo 18 para o ensino médio. São diretrizes que estão no edital, tá? Então não tem nem como ser algo diferente. A emancipação legal não altera a idade mínima para inscrição do participante, conforme o artigo 6 da resolução, né? Aí tem o número da resolução de 2010. Então, isso não vai ser alterado, a idade é essa, tá? O participante, antes de efetuar sua inscrição, deverá ler esse edital para certificar de que aceita das condições do edital. Então, estou falando assim, ó, a leitura do edital é essencial, tá? Então, sobre a inscrição, no ano de 2022, agora, foi do dia 24 a 4 de junho. Então, teve esse período de inscrição, tá? E depois tem a questão de solicitação para quem precisa de atendimento especializado. Depois, tratamento pelo nome social, que também tinha a data, e a aplicação da prova, que foi dia 28 de agosto do ano de 2022. Lembrando que, tanto para ensino fundamental quanto para médio, a prova foi na mesma data. A aplicação do Enseja seguiu os seguintes horários, né? Abriu o portão às 8 horas da manhã, fechou às 8h45. Iniciou a prova às 9 horas. 13 horas terminou a primeira parte da prova, né? À tarde teve a abertura do portão 2h30, 3h15 fechou o portão, né? 3h30 até 8h30 para concluir a prova. Então, esses horários foram os horários destinados a esse momento de prova, tá? Então, como a gente disse em momentos anteriores, né, Dani? São 2 horários de prova, tanto de manhã quanto à tarde. Isso, e aí, assim, cabe lembrar que você só vai prestar a prova daquele eixo do conhecimento que você ainda não concluiu, né? Então, por exemplo, se você já fez o Enseja e já, por exemplo, conseguiu pontuação mínima, que é 100 pontos para qualquer disciplina, né? Por exemplo, o eixo de matemática, você não vai precisar refazer, você vai fazer os outros eixos, e aí cada um tem a sua realidade. Tem gente que vai precisar fazer prova de manhã e à tarde, tem gente que só vai fazer um período, só um eixo, 2 eixos, enfim, é muito particular, né, a realidade de cada candidato. Isso, porque se esse candidato já prestou a prova no ano anterior e já conseguiu eliminar alguma disciplina, né? Então ele vai voltar de repente num período só, ou de manhã ou à tarde. Exato. Bom, tá falando que todos os estados e no Distrito Federal têm essa prova, certo? E que é divulgado no site da inscrição e no INEP o local de aplicação da prova. Tem uma empresa que é contratada, que é o INEP, né, que é um órgão do governo. Aí tá falando aqui, ó, a inscrição sobre a data que já está constando no cronograma e diz que o participante que não comparecer, né, e quiser realizar uma nova inscrição na próxima edição, vai ter que justificar a sua ausência. Só que essa justificativa ela deve ser realizada mediante algumas regras no edital da próxima edição do Enseja Nacional. Então, eles colocam algumas regras. Você consegue fazer a próxima prova, mas mediante justificativa. Caso o participante não justifique, ele deve ressarcir ao INEP o valor a ser divulgado no ano seguinte, mediante guia de recolhimento. Então, isso daí é porque, ó, gente, não paga nada, mas tem que ter o compromisso de ir lá e fazer a prova que você se inscreveu, certo? Só um dado, Naya, que esse ano de 2022 a gente teve uma abstenção de 60% das pessoas que se inscreveram não foram realizar. Então, essa galera que não foi a maioria que se inscreveu e não foi realizar a prova, para o próximo ano, se quiser exercer novamente a gratuidade, vai ter que levar uma justificativa legal que está prevista em edital. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ela, né? Isso mesmo.
Bom, aqui tem um pouco sobre os objetivos, né? Que é aferir competências e habilidades desses jovens e adultos, tanto do ensino fundamental quanto médio, tá? Então, aqui mostra todos os objetivos da prova, né? Construir e divulgar resultados que possam melhorar a qualidade da educação, possibilitar a constituição de parâmetros de autoavaliação. Então, isso permite que você se autoavalie, desenvolver estudos e indicadores da educação brasileira, né? Então, tem aqui os objetivos da prova. A estrutura do exame, ele é estruturado a partir de matrizes de referência. Então, tem uma matriz, é como se fosse um currículo que eles vão utilizar a partir disso para elaborar a prova. São 4 provas objetivas por nível de ensino, cada uma contendo 30 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. Então, vamos fazer a conta? 30 vezes 4, 120 questões e uma prova de redação, certo? Certo. Tá. Isso, só. Área de conhecimento. Tem aqui as áreas de conhecimento, componentes curriculares dessas áreas. É como se fosse assim, ó, tem uma área gigante, que é ciências naturais. Competência exigida, ciências, matemática. Área, língua portuguesa, estrangeira, moderna e artes. Mas vocês podem ver que praticamente repete, né? Só nesse último eixo aqui que tem história, geografia, filosofia e sociologia. Isso. Aí, o participante que optar pela área de língua portuguesa, estrangeira, artes, realizará, além da prova objetiva, uma prova de redação. Para a língua estrangeira moderna, ele vai realizar provas de inglês e espanhol, não sendo possível optar por apenas uma delas. Então, esse item 3.3.1, Dani, é muito importante, né? Uhum. Uma coisa interessante para o candidato prestar atenção é o seguinte: às vezes ele vai lá e passa na prova do eixo, que tem língua portuguesa, que tem a língua estrangeira moderna, ele consegue 100 pontos. Só que na redação, ele não conseguiu a pontuação mínima, que é de 5 pontos. Ele vai ter que repetir no próximo ano, se ele quiser terminar essa disciplina. Vai, não adianta só passar na redação ou só passar na prova. Você tem que passar na prova escrita e na redação. Então, é um item que tem que você ter bastante atenção. Em relação à língua estrangeira moderna, você vai fazer questões de inglês e espanhol, né? Mas como a gente já disse em outro vídeo, inclusive a gente vai subir aqui o card dessa aula que a gente deu, não são questões muito complexas, são questões assim muito elementares, muito básicas, Sim, né? Que você fazendo um bom estudo, dá sim para você conseguir passar tranquilamente na prova. Isso. E aí tem as 4 provas objetivas, avaliarão as seguintes áreas de conhecimento, né, do ensino médio. Porque aqui nessa parte é do ensino fundamental. E nessa outra é do ensino médio. Então, se você quer concluir o seu ensino médio com essa prova do Enseja, então o que vai cair? Ó, ciências da natureza e tecnologias, matemática e tecnologias, linguagem, código, suas tecnologias e redação, ciências humanas e suas tecnologias. A mesma, são provas de manhã e no período da tarde, tá? Bom, e sobre esse item 3.4.1, fala sobre as diretrizes do ensino médio, que quem for fazer a prova de linguagem, códigos e tecnologias tem que fazer a prova de redação, certo? E para a prova de língua estrangeira moderna, você não pode fazer a prova de inglês ou espanhol, é inglês e espanhol. Aí está dizendo que no período da manhã vai ser aplicada as provas de ciências naturais e matemática, do ensino fundamental. Aqui explica, o 3.5 é para quem vai prestar o ensino fundamental e 3.6 para quem vai prestar o ensino médio. É só para você saber, ó, de manhã eu vou fazer prova disso e à tarde daquilo. Os atendimentos, né? O participante que necessita de atendimento especializado tem que ler toda essa parte aqui, que são diretrizes para quem tem alguma doença, certo? Ou que está com alguma dificuldade no dia da prova, né? Ou, por exemplo, né, uma pessoa com deficiência. Então,
tudo isso daqui é relacionado a isso, certo? Então, pessoal que precisa dessa atenção para o dia da prova, lê os itens 4.1 até o item. Vamos só passar aqui, ó, 4.1 até o 4.12.4, né, Dani? Isso. É bastante importante você que necessita de algum atendimento especial, você que é mãe e está amamentando, saiba que você tem direito a esse atendimento especial. Mas para saber como você vai solicitar, quando que você vai enviar a documentação que comprova a tua necessidade de atendimento especial, vai estar aí dentro desse item que a Nay falou, que é basicamente o ponto 4 do edital, né? Todo o ponto 4 do edital. Isso, justamente. Então, se atentar. A inscrição do participante deve ser realizada, que está falando, né, do dia 24 até o dia 4 de junho. Não permite fora do prazo. O que precisa para se inscrever? O número do seu CPF e a sua data de nascimento, certo? Será aceita apenas uma inscrição por CPF? Ah, errei minha inscrição, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque, olha, não é mais de uma inscrição, é uma inscrição. Claro que é possível editar, né, Dani? Tem essas possibilidades, mas só para você saber que o seu CPF é sua inscrição. Depois de finalizar a inscrição... Um ponto aqui, Nay, para reforçar o seguinte: quem for fazer a prova tiver com problema no CPF, seja de nome, de solteiro, e agora é casado, ou inverso disso, ou qualquer outra dificuldade, não vai conseguir fazer a prova, porque para acessar a plataforma, uma das credenciais solicitadas é o próprio CPF. Então, quem está com problema em CPF, vai primeiro na Receita Federal, resolve a vida e depois volta e presta atenção ao prazo. Porque se você quer fazer a inscrição, faltando 2 dias para fechar, e você vai na Receita e não consegue resolver isso rápido, pode ser que você perca a prova. Então, é bastante importante você ter essa informação. Já vai se inscrever por Enseja, já garanta que o seu CPF está livre de qualquer problema que vai dificultar o seu processo de inscrição no certame. Isso. Outra coisa importante é indicar um endereço de e-mail válido, né? Um número de telefone fixo ou celular, porque eles vão te mandar informação nesse e-mail, tá? O INEP manda para o e-mail cadastrado. Não se responsabiliza pelo envio de informações a terceiros, então é só indicar a unidade, o município que você quer fazer a prova. Isso daqui é só voltando aqui um pouco que você falou, que eu acho interessante, porque às vezes é o filho, é o vizinho, é o amigo que faz a inscrição da pessoa e coloca o e-mail pessoal de quem está ali fazendo a inscrição. Não é necessariamente o e-mail do candidato. Então, aí às vezes eu vejo muita gente reclamando, mas eu não recebi nenhuma informação. E nem vai, porque se você usou um e-mail de terceiro, toda a informação vai para o e-mail do terceiro que colocou o e-mail dele ou cadastrou o telefone dele para informação. Então, bastante atenção nesse ponto aí que a Nay falou, de que as informações oficiais vão ser enviadas pelo e-mail cadastrado, telefone cadastrado, que não necessariamente é o seu. Às vezes, um terceiro fez isso para você e aí você tem que ir em busca dessa pessoa que fez a inscrição para saber direitinho o que ela cadastrou e como as informações chegam. Isso. Indicar a unidade de federação e o município, onde que você quer fazer a prova. O nível, que tipo de prova você quer fazer? É para o ensino fundamental ou médio? Exato. Indicar as áreas de conhecimento que você almeja realizar. E aqui está falando assim, ó, a Secretaria Estadual de Educação ou instituto para o qual deseja solicitar o certificado de conclusão fundamental ou médio, porque existe um órgão responsável por assinar o seu certificado, tá? Podendo este escolher uma das opções na inscrição, é que está falando assim, ó, a escolha da Secretaria Estadual de Educação não é condicionada ao estado da residência do participante. Eu quero uma assinatura do estado de Goiás. Entende o que eu estou dizendo? Total. Então, a pessoa vai ter na assinatura lá o reconhecimento, né, desse órgão por esse estado. Isso não é tão importante. A inscrição e a realização não garante a certificação, é claro, a pessoa precisa fazer a prova. Ia ser fácil, né, amiga? Já pensou? E aí está falando sobre o INEP, que envia dados e notas dos participantes para as secretarias, preencher muito bem preenchido, né, o questionário socioeconômico,
que mais? Esse questionário não é alterado as informações dele, então se atentar. Esse questionário socioeconômico é para eles saberem com quantas pessoas você mora, né? Tem todo, por exemplo, quantas geladeiras que tem na sua casa, tem computador, é um questionário mesmo, bem E amplo. aí, eu vejo muitas pessoas que não entendem o porquê dessas perguntas, mas as políticas públicas do nosso país se desenvolvem a partir do reconhecimento das características socioeconômicas da população. A gente está em um ano muito importante falando sobre esse aspecto, que é o ano, por exemplo, em que o IBGE está levantando dados, né? A gente está tendo aqui o censo demográfico. Então, é muito importante você ser fiel para responder esse tipo de questionário, por quê? Ele vai nortear políticas públicas voltadas, por exemplo, para cada vez mais aprimorar e melhorar o Enseja, por exemplo, como a gente está falando de Enseja, né? Isso mesmo. E a inscrição concluída com sucesso não pode ser cancelada. Você vai criar um cadastro e uma senha no site que está aí, consultar por meio desse login que você vai ter o local da prova, imprimir o cartão de confirmação, e lá também você vai ter os seus resultados individuais. Essa senha é intransferível, então é uma senha sua, né? A alteração de dados provenientes à Receita Federal, após a atualização realizada pelo participante, deve ser solicitada só no 0800 616161, que é um 0800 que você consegue falar nesse órgão. Isso. O INEP não se responsabiliza por uma inscrição que não for recebida, não pode prestar informação falsa, isso é crime, tá? E a inscrição, quando você se inscreve, você aceita aquilo que está escrito no edital, tá? Então, basicamente é isso. Confirmação da inscrição. O participante deve acompanhar a sua inscrição e divulgação de local de prova nesse site. O INEP divulga um cartão de confirmação de inscrição dentro desse site também. O cartão de confirmação, lá tem um número de inscrição, data, horário e local do seu exame. Indicação de atendimentos aprovados. Lembra que quando eu falei sobre a questão do atendimento especializado, caso seja necessário, vai aparecer também lá no seu cartão. Local de realização do exame. Em todos os estados e no Distrito Federal. Depende para onde você vai fazer essa prova. Ele vai ser informado no cartão de inscrição. Lá você seleciona, né, Dani, o estado, a cidade. E aí depois você vai ter esse dado no seu cartão de inscrição. Então, você falou que é uma coisa bem legal. É possível você selecionar o estado e a cidade, enfim, o seu endereço, a sua localização geográfica, mas não é possível você determinar com exatidão a cidade que você vai fazer a prova. Principalmente para quem mora no interior, eles vão observar a questão da logística, da oportunidade, da conveniência, da demanda. Então, vamos supor que na sua cidade 10 pessoas se inscreveram apenas. Em uma cidade que está a 30 quilômetros distante da tua, mais pessoas se inscreveram. Então, por uma questão de logística, o INEP pode te mandar fazer prova em uma cidade que não seja necessariamente a sua, mas que seja ali da tua região, né? É importante também a gente frisar isso. Isso mesmo. Será informado no cartão de confirmação, de inscrição, né, o local da prova. E pedindo para levar sempre o cartão de confirmação de inscrição no dia da prova. Os horários, a gente já falou sobre os horários, manhã e tarde, no início do edital tem descrito, e é proibida a entrada após fechamentos do portão, e sempre levar a máscara, né, em proteção à Covid-19. O acesso à sala das provas vai ser permitido só no horário estabelecido, tá? Apresentar um documento de identificação com foto válido, porque isso é exigência, e também a máscara, que também está repetindo aqui, mas e aqui, top, ensino fundamental. Então, olha que legal, tem tudo organizado nessa tabela. Então, até para a pessoa se organizar para o próprio estudo, né, Dani? É uma síntese, basta imprimir essa parte aí que já tem os prazos, né, de prova, de aplicação, de horário, tem que ler o edital todo, mas uma síntese em relação à data de prova e período, né, do que é de manhã, do que é à tarde, essa tabela ela é bem organizada. Muito organizada, né? E aí a aplicação da prova, de novo, dos horários, só que
turno matutino e depois também fala do turno vespertino. Vamos lá, a identificação do participante é obrigatória a apresentação do documento com foto, que está repetindo também, né? Uhum. Não serão aceitos identificação que não está listado aqui do A ao I. Então, às vezes não tem identidade, mas tem outro documento desses que eles estão exigindo, viu? O participante impossibilitado de apresentar a sua via original, por motivo de extravio, perda, pode realizar provas desde que tenha um boletim de ocorrência. Só que esse boletim, ele tem validade, só 90 dias. Alguns editais falam 60, mas nesse do Enseja são 90 dias. Certo? Durante a identificação, será necessária a retirada da máscara, claro, né? Porque eles têm esse procedimento de identificação. O participante não pode permanecer no local da prova nas dependências físicas, onde será sem documento de identificação. Então, a todo momento, ter esse documento de identificação. Obrigações do participante. Preencher os requisitos, claro que a gente falou questão da idade, certificar das regras do edital, guardar seu número de inscrição e sua senha, olhar lá no site, né, o local da sua prova, chegar 1 hora antes do previsto, isso é muito importante. Apresentar no local da prova com o documento, com a máscara, tá? Com a identidade, precisa da identidade. Apresentar-se na porta da sala das provas, no turno da manhã, que está falando o horário, até 8h45, da tarde até 13h15. Aí vai ter um chefe de sala, né? Onde você vai ser requisitado para você guardar no porta-objetos a declaração de comparecimento, telefone celular, seus aparelhos eletrônicos precisam estar desligados. Na parte de fora do envelope que é entregue a você, você vai precisar colocar materiais como esses que não são permitidos, certo? Não portar armas de fogo, manter debaixo da carteira o envelope, submeter a identificação especial, porque vai pedir para você tirar a máscara, vai ter esse momento de identificação. Depois, higienizar as suas mãos, tá? Isso é muito importante, né, Dani? Ainda mais em tempos de Covid-19. Sim. Utilizar a caneta tinta preta e transparente. Não falou tinta azul, tinta preta, viu? O participante que solicitar atendimento especializado poderá utilizar a caneta fabricada em material transparente com tinta colorida. Fechar a prova e deixar com a capa para cima. Permitir que o lanche seja vistoriado, porque vai ter um chefe de sala olhando isso. Artigos religiosos sejam vistoriados, caso alguém entre com artigo religioso. Iniciar as provas só quando o chefe da sala ler e conferir todas as instruções. Destacar antes de iniciar a prova e quando autorizado, o cartão resposta e a folha de redação. Então, todas essas diretrizes aqui, elas vão ser lidas pelo fiscal da sala. Sabe aquela pessoa, Dani, que fica lá avaliando tudo? Sim. Todas as provas? Então, isso vai ser lido no dia da prova. Mas informações importantes vai com a máscara, vai com o seu cartão de inscrição e caneta preta, né, Dani? E se levar o celular, deixa desligado, porque se ao longo da prova ele tocar, enfim, você é automaticamente desclassificado. E eu já vi muita gente, talvez para o Enseja possa ser uma primeira vez que alguém esteja participando aí de uma seleção pública, mas eu conheço amigos mesmo, assim, de maior proximidade, que foi desclassificado porque deu um descuido ali na prova e achou que tinha desligado o celular, não desligou, tocou, foi eliminado, né? Eu até aconselho, vai levar celular, tira a bateria, nem desliga, porque ele pode estar com algum problema ali, você achou que desligou e não desligou, e perder a prova por bobeira. Então, leva o celular, tira a bateria mesmo, tira a bateria, que aí é sempre garantido que não vai tocar, né? Isso mesmo. E até é o item que tem aqui eliminações, então para o pessoal ler antes da prova, e no item 11.1.20.1 fala assim, ó, se seu aparelho eletrônico toca, emitir qualquer som,
você vai ser eliminado do exame. Automaticamente. Viu? Isso é muito importante. Aqui, falando das correções da prova, né? Como que essa prova vai ser corrigida? Inclusive, Dani, a gente vai ter um momento aqui no seu canal, né? Falando sobre todas essas correções. Só uma coisa que eu queria destacar é sobre a redação. A redação será corrigida por 2 corretores, certo? Que a gente fala de correção às cegas, tá? Explica pra gente o que é a correção às cegas, amiga. É que 2 pessoas que não se conhecem vão ler a sua prova e avaliar a sua prova. Cada uma observando os critérios que a prova exige, né? Previamente já está estabelecido o que pontua e o que tira ponto, né? Para ter um equilíbrio ali da correção, não ficar só a visão de um avaliador, né? Isso mesmo. A redação que não atender a proposta no que diz respeito ao tema e o tipo do texto é considerado como fuga. A folha de redação sem texto escrito e a redação com até 4 linhas, qualquer que seja, é considerada como em branco. A folha de redação com texto fora do espaço delimitado, por exemplo, se desenhar, né, ou escrever alguma coisa, forma de anulação e rasura será anulada. Então, tomar cuidado com isso. Em todos os casos, sabe, o item 12.4.4, 12.4.5 e 4.6, se acontecer isso, você vai tirar nota 0, tá? Ou seja, fuga ao tema, texto em branco e também se tiver desenhos na prova, continha na prova de redação. Já pensou, amiga? Não pode. É proibido, viu? E não é só no Enem, nem no vestibular, não. É na prova do ENSEJA também. Isso aí. Serão corrigidas somente as redações que forem para a folha de resposta, porque eles vão entregar uma folha de resposta para vocês. Sobre os resultados, vai ser divulgado na página do INEP. Você tem lá seu CPF e sua senha para consultar. Esse resultado, ele é individual. Cada um que vai abrir seu CPF, sua senha e vai consultar, tá? E esses resultados, eles são utilizados pelo INEP, né? Para a questão, assim, de divulgação dos dados da prova. E a certificação, que é o mais importante, o INEP disponibilizará os resultados dos participantes, né? Para as secretarias. Será considerado habilitado quem atingir no mínimo 100 pontos em cada área do conhecimento e uma nota igual ou superior a 15 na prova de redação, tá? Então, tem a deficiência, atingir no mínimo 100 pontos em cada área e igual ou superior a 5 pontos na redação. Isso. Para atingir a proficiência língua portuguesa moderna, códigos, né? Deve obter adicional pontual igual ou superior a 5 pontos na prova de redação. Viu como a prova de redação é uma exigência muito importante, muito importante. Se você for observar, ela tem mais peso do que as outras, porque ela isoladamente derruba 4 disciplinas que estão dentro do eixo. 4 não, acho que são 5, né? Que é a língua portuguesa, espanhol, inglês, educação física e artes. Então, se você não consegue redação, olha o peso que a prova de redação tem. Se você não consegue vencer a redação, você perde 5 disciplinas que estão dentro do eixo de códigos, linguagem e língua estrangeira moderna. Então, é muito importante a prova de redação. Eu avalio como sendo a prova mais importante de todo o ensejo, assim, em termos de preparação, sem dúvidas, é a prova de redação. Isso mesmo. E aí, Dani, olha só. Nas disposições finais, fala o seguinte: o INEP disponibilizará uma declaração de comparecimento, né? A gente já falou sobre isso. Quem trabalha nessa data pode levar essa declaração no trabalho. O participante deve apresentar, antes de ingressar na sala, a declaração impressa ao chefe, né? Em cada turno de aplicação. O INEP não disponibilizará a declaração e o cartão após o exame. Bom, eu acho que basicamente é isso. São as informações mais importantes. E é claro, dizer para o pessoal, se você tiver aprovado com essas notas, você vai conseguir
ter o seu exame, que é o seu certificado, né? A gente chama de certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio, bem como a declaração de proficiência, desculpa. É um edital tranquilo, né, Dani? Não é um edital assim que, na verdade, né? Eu também concordo com você. Ele é bem fácil de ser interpretado, mas é fundamental a gente fazer a leitura, a gente saber interpretar, porque se você não sabe interpretar, você pode chegar na prova ali desavisado e cometer alguma irregularidade, né, no certame e, de alguma forma, você ser penalizado e até mesmo ter aí a tua participação anulada por falta de leitura, né? Então, é fundamental. A gente vai ter aí o próximo certame, que é para o ano de 2023, né? Mas se ainda não chegou o edital de 2023, é válido a gente dar uma olhada nesse vídeo justamente para quê? Para perceber ali o que é importante a gente estar realmente destacando na leitura do edital. Ele não traz muitas mudanças de um ano para outro, né? Pode ser que ano que vem surpreenda, mas de um modo geral, ele segue uma regularidade ali do que é cobrado, do como é cobrado, do como é feito o exame. Não é isso? Isso, é isso mesmo. Então, agradecer a participação de todos, convidar o pessoal para participar dos nossos próximos momentos, né? Ficar de olho nas redes sociais, que a gente vai colocar sempre nos comentários. Lembrando, Dani, que eu, como professora de português, já estou gravando TikTok, hein, para ajudar o pessoal. Ah, é verdade. Divulga aí o nome do canal lá, da arroba, a gente colocar aqui no final do vídeo qual Sim. Inclusive, vou pedir a Dani para colocar nos comentários, certo? E Trilhas para o Enseja, tá? Legal. Tanto o canal do YouTube quanto o TikTok, para o pessoal acompanhar e tirar todas as dúvidas em relação à língua portuguesa. E a Dani tem também... eu tenho no Instagram, também tenho no TikTok e, obviamente, aqui no YouTube, né? O Gabarito Enseja. A gente está aqui somando esforços para levar o melhor conteúdo, a melhor informação para você aí sobre o processo do Enseja, não é isso, amiga? Isso mesmo. Então, obrigada e deixo aqui o meu convite para todo mundo continuar nos assistindo, inscrever no canal e sempre compartilhar os vídeos para que tudo isso que a gente está comentando possa chegar a milhões de brasileiros. Isso, exatamente. Que esse é o principal propósito do nosso canal, né? É que milhões de pessoas cada vez mais participem dessa oportunidade aí, que é uma excelente oportunidade de mudança de vida. Isso. Então é isso, pessoal. Nai, muito obrigada, maravilhosa aí a sua análise de edital. E a gente se vê aí no próximo vídeo e segue lá, ó, Trilhas para o Enseja em todas as redes e também o Gabarito Enseja. É isso, pessoal. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima.